Fala galera, meu nome é Pedro Veras e hoje estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast 5 Minutos de Ciência. E hoje falaremos sobre um assunto muito interessante, os materiais de origem vegetal. E ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o nosso especialista, o Dr. Érico Fagundes. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui no podcast. Sempre foi realmente um desejo meu estar aqui para falar desse tema que eu dediquei a minha vida para estudar. Então, posso começar me apresentando? Eu sou formado em Engenharia Química e sou pós-doutor em Química dos Materiais e atualmente eu estou dando aula aqui no Departamento de Química do UFMG e hoje eu vou falar mais especificamente dos materiais de madeira, papel e fibras vegetais. Eu espero que a nossa discussão vai ser muito boa e possamos aprender muito com isso. Doutor, seu currículo é excelente, é uma honra receber você aqui. Então, já adentrando nesse tema sobre os materiais de origem vegetal, vamos falar um pouquinho sobre o papel. Como que é o processo de extração da madeira e da produção dele? Essa é uma ótima pergunta mesmo, porque muitas pessoas, apesar de ser um produto que nós usamos sempre, muitas pessoas não sabem disso. Primeiramente, é necessário conseguir uma área licenciada e fazer um planejamento para a plantação dos tipos de madeira principais, que são eucalipto e pinos. Então, aí sim ocorre o seu corte de forma adequada com a legislação e é transportado até uma fábrica. Então, na fábrica, o primeiro processo é realmente a extração de celulose, que é a matéria-prima do papel, e após isso, a celulose, junto com a madeira, é cozida junto a uma mistura de produtos químicos, como por exemplo soda cáustica e cal. Depois disso, é necessário o corte dessa mistura, dessa massa, e então a sua formação e o seu branqueamento, até porque é muito importante adquirir a tonalidade necessária do papel, que normalmente é o papel branco. E depois disso, o papel é colocado para secar e ele então pode ir para o processo de embalagem e transporte até o centro de comercialização. Doutor, você pode descrever para a gente alguns exemplos de como esses materiais de origem vegetal são usados no nosso cotidiano? As propriedades que eles têm que tornam eles úteis para a gente, por exemplo? Então, Pedro, acho que eu vou começar falando da madeira, que é um material realmente único por causa de suas propriedades, que além da estética, que é um fator que contribui muito no seu uso, tanto para a construção de móveis, de casas, de piso, de paredes, também tem propriedades que auxiliam muito nisso, que são a sua resistência ao desgaste, a sua durabilidade, a sua rigidez. E, além disso, pode suportar cargas bastante pesadas. Agora, falando do papel, é um material que é utilizado para funções completamente diferentes, mas também tem uma grande variedade nos seus usos, porque tem uma grande gama, são muitos tipos de papéis diferentes, né? A4, papel de escritório, papel sulfite, que pode ser utilizado em muitas tarefas diferentes, principalmente em tarefas administrativas, já que tem muita facilidade para absorver tinta, para ser escrito, para ser impresso, e por isso é muito importante. Já as fibras têm como suas principais propriedades resistência, flexibilidade e durabilidade. Além disso, dependendo do material do que foi extraído, dependendo da planta com que foi extraída, né, ela pode apresentar propriedades que variam, como por exemplo o algodão apresenta conforto, maciez e respirabilidade. E por essas características, juntamente com a flexibilidade, as fibras são majoritariamente usadas na confecção de tecidos, como lençóis, toalhas, fios e cordas, e é muito aplicado no cotidiano. Então, levando isso para um lado mais ambiental, quais são os impactos que esses processos geram? Então, realmente esse é um tópico muito importante de se atentar, porque tem um uso elevado de produtos químicos e também o corte deve ser realizado de forma que se atente à legislação para que se atente ao máximo a essas questões ambientais. Então, por exemplo, o uso dos materiais químicos pode contaminar lençóis freáticos, recursos hídricos próximos à fábrica. E agora, falando de processos sociais, no Brasil realmente não é um problema muito grande, mas as condições de trabalho nas fábricas e no local de extração é algo muito importante que deve se dar uma olhada. Agora, doutor, temos que falar sobre um assunto importantíssimo que está sendo muito debatido no mundo todo nesses últimos tempos, que é o desenvolvimento sustentável. Como que esses materiais feitos de compostos de origem vegetal podem contribuir para esse conceito? Então, essa é uma ótima pergunta mesmo, porque realmente na comunidade científica esse assunto tem sido muito discutido.
E todos esses recursos são recursos naturais e renováveis. Então, só por isso já são melhores do que o consumo de materiais sintéticos, né? Entretanto, é muito importante ressaltar que o que mais importa nesse quesito é o modo com que são produzidos e extraídos, que pode alterar muito a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. Porque, por exemplo, a madeira é um recurso renovável que ajuda na captura de carbono e pode substituir vários materiais sintéticos. Entretanto, a forma com que é extraída pode ocasionar no desmatamento e desequilíbrio ecológico. Então, tudo importa a partir do ponto de vista da maneira com que é extraída. As fibras vegetais também podem substituir uma gama de materiais sintéticos, entretanto, durante sua produção, são utilizados muitos produtos químicos, então o descarte deles é o que mais impacta nessa questão. Por fim, eu acho que é importante concluir que esses materiais são muito importantes no nosso dia a dia e que é importante olhar para trás e perceber a forma como são produzidos, para que aí sim possamos avançar em busca do desenvolvimento sustentável, propriamente dito. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi um privilégio ter você aqui. Eu tenho certeza que agora a galera de casa sabe tudo sobre materiais de origem vegetal. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Foi muito bom ser convidado para cá e eu espero que vocês possam ter aprendido com isso. Pessoal, muito obrigado por acompanharem. Nós nos vemos nos nossos próximos 5 minutos de ciência. E agora vamos para o nosso quiz.